Salve, salve, galera. Eu tinha combinado com vocês a gente fazer uma revisão, né, de alguns temas que nós trabalhamos na aula, já que nosso conteúdo já acabou, né? Então, nessa terça-feira, infelizmente, com a falta de luz aqui, e só retornou agora às 5h30, né? Eu iria trabalhar com vocês, discutir com vocês 10 questões sobre o regime militar. Eu vou fazer aqui, nessa aula gravada, para que vocês tenham análise sobre o regime militar a partir de questões de vestibular e de concursos públicos, tá? Eu estou usando um site de concurso público, tá? Básico para vocês poderem ter uma lógica do que é perguntado em provas aí, mas com questões que são utilizadas normalmente em provas de vestibular. Então vamos lá, começar a primeira questão aí. Acerca do regime militar que assumiu o poder em 64 no Brasil, com apoio da parcela da classe política, setores da sociedade e do governo dos Estados Unidos, é incorreto afirmar. Galera, a alternativa A fala que ele procurou reprimir as oposições formadas por políticos intelectuais, padres progressistas, estudantes e líderes sindicais. Isso é verdade. Utilizou os chamados atos institucionais. Perfeito. Revogou a lei de remessa de lucros e o projeto de reforma agrária de João Goulart. Claro, o regime militar era contra as ideias de João Goulart, por isso que derrubou ele ali. Reconduziu o país à prática democrática em eleições presidenciais diretas. Não. O regime militar mantém 21 anos de ditadura no Brasil e somente em 85 nós teremos uma eleição indireta, que nós trabalhamos nas aulas, entre Maluf e Tancredo Neves. Então, durante o regime militar, não se tocou, não se discutiu, não se teve abertura para a eleição direta para presidente. A alternativa D é a correta, ou, na verdade, o item incorreto que devemos assinalar ali. E aí anunciou que a intervenção militar era por curto período, necessária para sanear o país e salvar o país do comunismo, né, da corrupção e da inflação. Isso é verdade. Isso é uma coisa que foi jogada, né, pelos militares em 64 para justificar o golpe dado ali, o medo do comunismo, principalmente isso, né? Então, nessa questão aí que vocês estão observando, a alternativa D, que fala de eleições diretas durante o regime. Galera, nem no final do regime nós tivemos eleições diretas no país, né? A questão 2, né? Universidade Católica Dom Bosco, Mato Grosso. A crescente radicalização política do movimento popular e dos trabalhadores, pressionando o executivo a romper os limites do pacto populista, levou o conjunto da classe dominante, setores da classe média, apoiados e estimulados por agências governamentais norte-americanas e empresas multinacionais, a condenar o governo Goulart. A derrubada do governo contou com a participação decisiva das Forças Armadas, as quais, a partir de meados de abril de 64, impuseram ao país uma nova ordem política institucional, com características crescentemente militarizadas. Legal? A nova ordem política institucional que foi imposta no Brasil pelo golpe de 64 foi arquitetada. Galera, é o tipo de questão que você tem que ler o resumo do texto, da pergunta, para poder responder a questão com coerência e com tranquilidade, né? Então, a alternativa A, por estudantes e setores da igreja, nunca. Por forças progressistas, não, era um movimento conservador. A C, pela oligarquia agrária do Nordeste, não tem sentido isso, né? Por militares, grupos conservadores e setores da União Democrática Nacional, que era um partido de direita. Alternativa D, correta, os grupos que vão levar ao regime militar. E pela classe média urbana insatisfeita com baixo salário e inflação galopante. Galera, a classe média urbana não vivia esse problema. A questão do baixo salário, a questão da inflação galopante foi uma crítica feita ao governo Jango, mas, na verdade, por setores que queriam a derrubada do governo, queriam tomar o poder naquele momento, né? Então, militares, grupos conservadores, setores da UDN, alternativa D de dado, ok? Então, nós temos aí a questão 3 sobre o AI-5, Universidade Estadual do Ceará. Marque a opção correta a respeito do AI-5 editado pelo regime militar no final do ano de 68. Galera, o AI-5 nasce de um momento de manifestações da UNE após a morte de um jovem, né, baleado numa manifestação chamado Edson Luiz. Isso vai gerar uma comoção nacional e vai gerar a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. O governo militar, com medo de uma reação contra o governo instaurado ali,
lança o AI-5, né? O AI-5 tem características do pior ato institucional do regime militar, né? Então, vamos lá. Item A. Inicia-se nesse momento a abertura lenta gradual? Não. Isso já é abertura política a partir do governo Geisel. Ok? B. Em resposta às manifestações estudantis populares, o governo concentrou ainda mais poderes no Estado, nas mãos dos militares, né? Então, essa resposta muito boa, concentração de poder na mão do Estado, concentração de poder nas mãos dos militares ali. C. Para combater o comunismo, os militares ampliaram a garantia democrática. Claro que não. Era um regime antidemocrático, o regime militar. A D. A repressão e a censura ficaram mais fortes, apesar da autorização oficial para funcionamento de partidos de esquerda. Jamais. Havia um bipartidarismo no Brasil pelo AI-2, somente 2 partidos, a Arena, governo, e o MDB, oposição. Né? E aí nenhuma das alternativas. Galera, a alternativa mais correta aí é a resposta B, devido ao movimento estudantil e movimento popular, no caso, né, a passeata dos 100 mil, o governo concentrou mais poderes na mão do Estado, né, do Estado na mão dos militares. Perfeito, ok? Então vamos lá. Questão 4. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Cuidado, não é o FRJ, é o UFRRJ. Essa é a Rural do Rio. Considerando que assim se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e a cultura e a harmonia política do país, ato institucional número 5. A edição do AI-5 representou há 30 anos, pouco mais agora, né, uma radicalização do poder gerado pelo governo político-militar de abril de 64 no Brasil. Diante do quadro que se apresentava na época, podemos entender os ideais superiores da Revolução, que significavam o quê? A integração do capitalismo brasileiro ao grande capital internacional e a representação da segurança nacional por um anticomunismo radical, uma boa resposta. A implantação da República Socialista, não. O desenvolvimento capitalista independente, claro que não, totalmente dependente do capital externo. A maior aproximação do capitalismo europeu para romper a dependência com os Estados Unidos e a União Soviética, jamais, nós estávamos nos aproximando dos Estados Unidos. E a criação de uma economia planificada, não, por isso caracteriza um governo de esquerda. Então, o AI-5 vai na alternativa A, a integração do capitalismo brasileiro ao capital internacional e a representação da segurança nacional por um anticomunismo radical. Combater violentamente o comunismo no Brasil, segundo eles, para garantir a segurança nacional. Alternativa A. Galera, vamos na questão 5. A economia brasileira, durante os anos do regime militar, recebeu atenção especial do grupo que se instalou no poder, pois o desenvolvimento econômico era um item importante para a doutrina da segurança nacional. Como resultado do modelo econômico adotado, primeiro item, o Brasil deixou de ser um país agrícola e tornou-se a 8ª economia mundial. Não, o Brasil continuou sendo um país agrícola. Item 2, houve um enorme progresso na produção de energia, setor de transportes, comunicação e indústria de base. Item 3, a economia brasileira tornou-se independente do capital e da tecnologia de países desenvolvidos. Então, uma coisa interessante aqui. Primeiro item, né? A gente fala da questão do Brasil deixar de ser um país agrícola. Não, o Brasil continuou sendo um país agrícola. Houve enorme progresso na produção de energia, né? Setor de transportes, telecomunicações e indústria de base. Alguns setores sim, outros não. A economia brasileira tornou-se independente do capital e da tecnologia de países desenvolvidos. Está errado. Então, todas as alternativas incorretas, né? Isso causaria uma dúvida em vocês, lógico, principalmente pelo item 2. Mas temos que lembrar que alguns setores teve um grande desenvolvimento, outros nem tanto, né? E o Brasil continua sendo um país agrícola, claro que sim, e a economia brasileira é dependente do capital externo. Então, todas as alternativas erradas aí, né? Alternativa E. Vamos lá na questão 6. O atentado do Rio Centro,
em abril de 1981, explodiu uma bomba num carro, matando um sargento e ferindo gravemente um capitão do exército, resultou da reação. Galera, o governo militar vinha abrindo o regime militar. Nós já tínhamos o fim da censura prévia, que foi em 73, já tínhamos o fim do AI-5 em 78, já tínhamos em 79 a lei de anistia, né? Então, em 81, né, durante o governo Figueiredo, a linha dura, o pessoal que era da linha dura, tentou simular uma série de atentados no Rio de Janeiro, contra bancas de jornal, a sede da OAB e o atentado do Rio Centro, que deu errado. Quem queria radicalizar o regime era a linha dura. E acabou se dando mal. Por quê? Porque foram pegos nesse atentado que deu errado, né? Foi descoberto que os militares tinham feito aquilo e não uma guerrilha, né? E isso acaba derrubando a linha dura e acelerando o processo de fim do regime militar, né? Então, ele resultou da reação de entidades estudantis. Não. Da extrema-direita civil e militar contra as medidas redemocratizantes do governo Figueiredo. Alternativa B, a extrema-direita civil e militar, a linha dura que queria a volta da repressão. Alternativa B. A C, a esquerda radical, operária, não. Setores da esquerda contra medidas do governo Ernesto Geisel, não, que gera o governo Figueiredo. E da guerrilha urbana, né, contra medidas do Costa e Silva. Costa e Silva havia morrido já em 69. Né? Ele governou apenas 2 anos, fez o AI-5 e acabou morrendo logo depois. Né? Então, alternativa B, linha dura, extrema-direita civil e militar contra a redemocratização. Beleza? Questão 7. Militar brasileiro recente, 64 a 85, uma questão da PUC. Destacou-se pelo forte crescimento econômico nacional, associado à aplicação de vários projetos voltados à diminuição da diferença social. De jeito nenhum, a diferença social foi mantida. Um dos problemas do regime militar foi a desigualdade social. A B. Ocorreu simultaneamente a presença de ditaduras militares em outros países, como Argentina, Chile, Uruguai, o que caracteriza uma fase militarista na história latino-americana. Perfeito? Isso remete a nós à ideia da Operação Condor, né, uma operação articulada pelos militares da América do Sul para montar golpes, né, organizar golpes civis militares e tomar o poder nos anos 60 e 70 aqui. Aqui, a alternativa C. Caracterizou-se pela preservação da democracia. De jeito nenhum. O regime militar não foi democrático. D. Iniciou-se com um golpe militar que depôs João Goulart, encerrou-se com eleições presidenciais diretas e convocação da Assembleia Constituinte no governo Médici. De jeito nenhum. Médici foi o auge da repressão e a eleição direta somente após a Constituição de 88 na nova República, que é a eleição do Collor. E a alternativa E, contou com forte presença militar e política dos Estados Unidos, que utilizaram o território brasileiro como base para a instalação de mísseis anticubanos, né, dentro do cenário da Guerra Fria. De jeito nenhum. Nós não tivemos isso no Brasil no período. Né? Característica básica foi a questão da militarização de toda a América do Sul naquele período ali. A questão 8. Em 68, o governo militar do presidente Costa e Silva editou o AI-5. Galera, o AI-5 é uma pergunta recorrente em provas de vestibular e em concursos, né? Com o objetivo de combater a subversão, sob pretexto de defender a segurança nacional. Sobre esse mecanismo jurídico do regime autoritário, é correto afirmar. Vamos lá. Foi aprovado com apoio total do Congresso Nacional? Claro que não. Aliás, é uma reação a um discurso de um deputado, né, o Moreira Alves, na época, que foi contra o regime militar, e aí sim o presidente lança o AI-5 contra a vontade do Congresso, inclusive fechando o Congresso na época. B. Submetia o Congresso à decisão do presidente, evitando assim os desmandos que tinham levado o país ao caos e à ditadura, segundo os militares. Apesar de ter fechado o Congresso, suspendido o processo eleitoral, tornou a ditadura e a perseguição a comunistas como crimes inafiançáveis. Galera, a ideia de fechar o Congresso Nacional, suspender o processo eleitoral, também traz a ideia de que não há mais habeas corpus. Não havendo mais habeas corpus, ninguém pode, né, sair da cadeia se for preso a partir do AI-5. Né? Então, a alternativa C é muito forte.
permitia a concentração de poder nas mãos do executivo, favorecendo a tortura e a ação de grupos paramilitares e a perseguição aos comunistas. Galera, todas as alternativas têm a sua lógica, todas as alternativas têm uma característica muito interessante aí. A mais interessante é a que fala, nós temos três possíveis, né? Aprovado pelo Congresso, claro que não. Submetendo o Congresso à decisão do presidente, evitando assim os demandos que levaram o país ao caos e à ditadura, claro que é meio conturbada essa resposta. Fechou o Congresso, né? Tornou a ditadura e a perseguição a comunistas crimes inafiançáveis, acabando com habeas corpus, uma boa possibilidade, o item C, e permitiu uma concentração de poder maior na mão do executivo, favorecendo a tortura, a ação de grupos paramilitares e a perseguição aos comunistas. Galera, vamos pensar numa coisa, né? O AI-5, ele acaba com a liberdade, o AI-5 acaba com os direitos, o AI-5 acaba com habeas corpus. A alternativa mais coerente é a alternativa C, que ela fala dessa questão, né, do Congresso fechado, suspendido o processo eleitoral e da perseguição de comunistas em crimes inafiançáveis, ou seja, sem o habeas corpus, sem direito à fiança, né? Então, alternativa aí, C. Questão 9. O filme O Que é Isso, Companheiro? Esse filme conta a história do sequestro do embaixador americano num acordo entre a Aliança Libertadora Nacional e o MR8, né, uma coisa que foi conduzida pela mão de Marighella, o pior inimigo do regime militar ali. Identifica uma fase da história do Brasil na qual se pode constatar muita contradição entre o que o governo pregava e o que realmente acontecia no país. O governo pregava um imbatível crescimento econômico, glórias, ordem, os bastidores, censura, repressão, perseguição aos opositores. A partir da leitura do filme e mesmo do próprio enunciado, podemos constatar que se trata do período, né, da ditadura militar de 64 a 85, alternativa E. Galera, é necessário que nós tenhamos na nossa cabeça algumas imagens cinematográficas de filmes que eu citei durante as aulas, que ajudariam vocês a entender. Alguns vestibulares, como a Univale em Santa Catarina, a GV em São Paulo, a Casper Libero, utilizam filmes no vestibular. Então, se a gente for prestar o ano que vem um vestibular que utilize um filme, é necessário assisti-lo, se preparar para aquilo ali, para poder lembrar, esse filme remete a qual período, esse filme conta de qual época. E aí é perigoso uma coisa, né? Nós temos duas ditaduras citadas aqui. A ditadura de Vargas, no Estado Novo, e a ditadura militar de 64 a 85. Nas duas houve repressão, nas duas houve censura, nas duas houve a ideia de um crescimento econômico, no caso Vargas, nacionalista, no caso do regime militar, aberto às multinacionais e ao capital externo. Então, é legal que nós tenhamos na cabeça a imagem, né, do professor falando do filme O Que é Isso, Companheiro, que conta a história do sequestro do embaixador americano, feito no regime militar, legal? E que leva, né, depois a um endurecimento maior ainda do regime do governo Médici, ok? Então, alternativa E. A última questão, a questão 10. Chega de Saudade, uma música de 78, de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, né? Que faziam parte do movimento da Bossa Nova naquele momento ali. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Né? O disco que foi lançado, né, em 78 RPMs, em 1958, perdão, falei a data errada, hein? Chega de Saudade, que faz parte da Bossa Nova brasileira, e está muito relacionado ao período anterior ao regime militar, que é o governo JK, né? E nós temos que lembrar que o JK foi o presidente Bossa Nova, né? Lembrando, 58, JK governou até 60, então nós temos um período aí, né, que o JK está no poder. A respeito desse movimento musical, do contexto histórico, do lançamento e difusão, assinale a alternativa incorreta com relação à Bossa Nova. Vamos lá. Voltada ao grande consumo do mercado discográfico, a Bossa Nova reforçava o nacionalismo, incorporando ritmos do antigo samba de morro
passando a ser cultivada por setores mais populares do Rio de Janeiro. Galera, a primeira já está errada. A bossa nova é uma música elitista, é o samba de violão, influenciado pelo jazz americano, usado pela elite brasileira durante o governo JK. Então, o item A já é incorreto, ok? O item B, preocupado em marcar sua oposição ao universo dos bares, das sarjetas, que refugiavam os amantes traídos, a bossa nova introduziu novos temas na canção popular, cantando as praias, mulheres, alegria de viver, né? E você vê isso em Garota de Ipanema. Perfeito. A C, a bossa nova seria percebida como a música alienada por diversos intelectuais e artistas, como os integrantes do Teatro de Arena e do Cinema Novo. Defendia a utilização da arte e da música como instrumento de conscientização, o que resultou mais tarde na incorporação do ritmo da bossa nova por alguns músicos das canções de protesto. Galera, nós falamos que da bossa nova e da tropicália nasce a MPB, que é a música de protesto. Então, perfeito, o item C também. O item D. A bossa nova tornou-se o símbolo de novos tempos, dos anos dourados, entre os anos 50 e 60, marcados pela euforia, otimismo, modernidade, propiciada pela produção de automóveis e pela construção de Brasília. É o governo JK. Então, nessa questão 10, última questão, alternativa A. E assim a gente conclui o que a gente ia fazer hoje na aula, que era uma revisão sobre o regime militar, com essa última questão puxando um pouco antes para o governo JK, né? E que nós podemos avaliar, a partir de 10 questões, como é que o vestibular, como é que um concurso público trabalha a ideia do regime militar, como é que ele entende a época do regime militar para provas e para ascensão, a entrada de vocês numa universidade ou até num cargo público, dependendo de onde for usada, né, a prova e as questões aqui. Beleza? Galera, na quinta-feira nós temos aula, nós trabalharemos ainda uma aula, né, que nós vamos trabalhar a questão de atualidades e faremos mais uma aula de revisão, só que agora com o tema Nova República. Tá? E eu vou repassando a matéria, revisando a matéria até o final agora das aulas. E os temas de atualidade vão aparecendo para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles. Beleza? Galera, obrigado por tudo. Desculpem pelo problema técnico de hoje, a falta de luz aí. E eu agradeço muito a participação de vocês, o fato de vocês estarem assistindo esse vídeo agora e revisando o conteúdo trabalhado. Essa revisão vai ser muito útil para a última multi do ano que vocês vão fazer agora, que tem os temas mais atuais da matéria, tá bom? Galera, obrigado, valeu e até quinta-feira.